Imagine o seguinte, você está em um projeto absolutamente importante no seu trabalho ou em um momento decisivo na sua vida pessoal. Você se esforça ao máximo, dedica horas de trabalho árduo, mas no final você sente que tudo o que você fez ainda não é bom o suficiente. Enquanto outras pessoas até reconhecem o seu esforço e resultados, mas você não. Você se pega ali simplesmente com o pensamento nos seus erros, nas suas imperfeições e na sensação de que você poderia e realmente deveria ter feito melhor. Este sentimento de que nós nunca somos bons o suficiente é muito mais comum do que se imagina e pode e costuma ter um impacto devastador na nossa autoestima e bem-estar e principalmente nos nossos resultados futuros. Essa autocrítica severa é uma tendência que muitas pessoas enfrentam e acometem a si mesmas diariamente. E essa é de fato a expressão, porque no fundo isso é quase como se impor um fardo, um peso muito maior do que de fato precisaria, fazendo com que muitas vezes a gente paralise e continue se sentindo inadequado. E ainda, mesmo quando há evidências racionais de progresso, elas todas são ignoradas por este padrão interno. E isso, obviamente, precisa chegar a um fim. Então, neste episódio, nós vamos explorar as causas do autojulgamento excessivo, como ele se manifesta no dia a dia e, principalmente, quais estratégias, uma vez que você já entendeu os fundamentos, para que você possa quebrar este ciclo negativo. E é por isso que é absolutamente importante que você veja do início até o fim, porque entender este padrão é o primeiro passo para você superar a autocrítica e começar a se tratar com a autocompaixão que você merece e, obviamente, como consequência e maior benefício é tornar a sua vida muito mais leve. Afinal, por que viver de forma tão opressora consigo mesmo, não é? Então, vamos nessa. Se você gostou do assunto, já deixa aqui embaixo o seu like, aproveita e já se inscreve no canal, afinal, estou aqui trazendo conteúdos para você há 10 anos, literalmente todas as semanas. Então, se inscreva, ative as notificações e vamos para as causas do julgamento excessivo. Esse autojulgamento, ele não surge do nada. Ele basicamente é moldado por uma série de fatores, muitos dos quais estão enraizados em padrões cerebrais que de fato reforçam essa autocrítica. Então vamos explorar estas que são as principais causas. Expectativas irrealistas. Uma das causas mais comuns do autojulgamento excessivo é exatamente essa fixação em expectativas extremamente elevadas, muitas vezes até inalcançáveis. Quando você coloca metas impossíveis, expectativas de resultados que dificilmente você racionalmente olha para aquilo e fala, cara, isso de fato faz sentido, mas ainda assim, inconscientemente você espera que de fato aquilo aconteça, se tornando essa tal expectativa, o que acaba por ativar padrões cerebrais de autocrítica, onde o seu cérebro foca muito mais no que deu errado do que naquilo que realmente foi bem sucedido. Você afinal deu 2, 3, 4 passos, mas você queria ter dado 5, e isso inviabiliza e inutiliza, quase que torna um erro completo todos os outros acertos, criando um ciclo óbvio de insatisfação que não faz sentido. Perfeccionismo. O perfeccionismo é uma extensão disso, dessas expectativas irrealistas, porque quando você acredita que só o melhor é aceitável, que só a perfeição pode ser simplesmente digna de aceitação e qualquer falha por contrapartida ou imperfeição é vista como uma prova de que você é um incompetente, que você não é bom o suficiente, isso obviamente não é muito saudável. Esse padrão de pensamento ele é reforçado por um cérebro que associa a perfeição com um certo valor pessoal, tornando quase impossível aceitar qualquer coisa que não essa tal perfeição. Afinal, existe a perfeição? Se nós olharmos para as pessoas que nós admiramos, para os atletas que mais conquistaram medalhas, pontos, Olimpíadas e por aí vai, será que eles sempre tiveram sucesso? Eles nunca falharam? Será que se eles tivessem tido uma mentalidade de perfeccionismo e realmente se punido mentalmente por cada erro, eles teriam tido mais resultado ou menos resultado? Essa é uma reflexão que eu quero, em primeiro lugar, deixar para você. Eu não quero
dar essa resposta, porque eu quero que o seu cérebro pense a respeito disso e ele mesmo chegue à conclusão. Experiências passadas de crítica. Se você cresceu em um ambiente constantemente criticado, onde os seus sucessos nunca foram valorizados e as críticas eram simplesmente parte do dia a dia, é provável que esses padrões de julgamento tenham sido internalizados. E antes sequer de você receber a crítica, que muitas vezes sequer chega, você já pensava, poxa, eu serei criticado, eu mereço ser criticado. Isso se torna parte de você. Óbvio que essas experiências moldam a forma pela qual seu cérebro responde aos erros, criando essa tendência de claramente se concentrar no negativo e ignorar o positivo. Essa voz crítica que não mais é externa, mas passou a ser interna, ela de fato é um eco daquelas críticas externas passadas que se tornaram uma força dominante sua no seu dia a dia. Comparações sociais. E óbvio, nesse mundo onde nós estamos constantemente expostos às realizações dos outros, especialmente nas redes sociais, é muito fácil cair nessa armadilha chamada comparação. Se comparar com os outros pode e costuma ativar padrões cerebrais de inadequação. Afinal, as pessoas postam aquele dia a dia normal delas, o arroz bagunçado, aquele dia que não deu tempo dela comer direito. É isso que ela posta, não é? Claro que não. Ela posta aquele prato que é raríssimo que ela consiga comer, mas quando ela come, ela vai lá e posta. E aquele que vê a postagem fala, poxa, minha vida é mesmo uma porcaria, afinal, eu não como isso todos os dias, como se alguém de fato comesse. Então essa comparação sempre é o ponto central que nós precisamos evitar. O que nós devemos almejar é estar melhor amanhã do que nós estamos hoje e hoje estar melhor do que ontem. É isso, o jogo é você contra você. Então, quais são as consequências desse auto-julgamento excessivo? Ele traz, obviamente, consequências profundas e muitas vezes até prejudiciais para a sua saúde mental e emocional. Vamos então agora analisar as consequências. Ansiedade e estresse. Essa autocrítica constante tende a aumentar significativamente os níveis de ansiedade e estresse. Isso é óbvio, afinal você está constantemente sob a luz de um holofote. E de quem é esse holofote? Esse holofote que aponta para você é você mesmo. É você se julgando, é você se criticando, é você nunca tendo um espaço de respiro para simplesmente ser, para simplesmente existir, para simplesmente se permitir errar. Isso obviamente torna difícil encontrar alegria, satisfação e leveza neste tipo de cenário criado por você, pelo seu cérebro, e obviamente também sobrecarrega o seu cérebro com pensamentos negativos, que faz o seu cérebro estar constantemente no estado de hiperalerta, hiperativo, e neste contexto pequenas falhas são vistas como catástrofes, simplesmente aumentando e alimentando esse ciclo do estresse e da ansiedade. Procrastinação e perfeccionismo. Essa tendência de se julgar severamente pode levar à procrastinação. Quando você acredita que você nunca vai ser bom o suficiente, e você obviamente pode começar a querer evitar as tarefas, evitar os projetos, evitar se jogar nas coisas, evitar conversar com as pessoas, porque simplesmente você não será perfeito naquele cenário, naquela situação, naquele projeto, então é melhor sequer fazer. Isso leva obviamente à paralisia e você se sente incapaz de avançar naquilo que é o mais importante na sua vida. E isso leva a baixa autoestima. Quando tudo isso acontece, imagine só, como está você? Como está o seu próprio julgamento de quem é esta pessoa frente ao mundo? Você começa a se ver de uma forma distorcida, acreditando que você nunca é bom o suficiente. Afinal, poxa, eu nunca fiz aquilo na hora certa, do jeito certo, porque sempre existe uma expectativa de perfeição. E isso é simplesmente uma falta de algo que é essencial. A gente não para muito para pensar nisso, mas é a falta de algo que nós valorizamos demais nas relações com as outras pessoas. E eu estou falando daquele sentimento mais puro que nós temos por alguém. Quando você realmente tem alguém que você de fato quer ter por perto mais do que tudo, que você quer o bem daquela pessoa acima de tudo, você diz que você a ama. E aí fica aqui a pergunta: será que você se ama de verdade? Porque, poxa, se você se coloca esse peso, se você espera tudo isso de você mesmo, se você não se permite sequer errar, não se permite ser humano, será que você
se ama. Porque quando nós amamos, nós aceitamos, independente do que de fato aconteceu, porque você sabe que você ama a pessoa pelo que ela é, pelo que ela vale, pelos valores dela, pelo que ela representa, pelo que ela tentou. Você valoriza o esforço que ela colocou em jogo. Você valoriza de fato a pessoa. De novo, será que você de verdade que se ama? Te faço uma pergunta e aqui já deixo até um certo desafio diferente e eu queria realmente te propor que você fizesse esse desafio. Se você tem alguma coisa na frente, coloque de lado. Faça algo como se abraçar. Isso nem estava aqui no script, não tinha pensado nisso, mas pause o vídeo e se abrace mesmo. Se valorize por cada minuto, cada esforço que você colocou ao longo da sua vida. Como se você estivesse, sabe, dando tapas nas costas e falando, cara, valeu a pena. Todo esse esforço, eu estudei por tanto tempo, eu virei noite, fiz tanta coisa, eu abri mão de tanto para virar isso. E eu sei que eu não sou perfeito ainda, mas obrigado por todo esse esforço. Você já se agradeceu por tudo que você fez? Porque aquele que ama, reconhece. Aquele que ama, valoriza. Aquele que ama, abraça. Aquele que ama, acolhe. Essa, para mim, é a maior base para você superar o auto-julgamento excessivo. E é isso que você precisa colocar em prática. Sim, queira melhorar, sim, queira evoluir, mas realmente se acolha neste processo. Tenha você como seu melhor amigo, como seu maior aliado, porque você nunca vai ter alguém mais importante na sua vida do que você mesmo. E uma estratégia que complementa isso, e agora a gente vira a chavinha para algo mais prático, comece de fato a revisitar o início das trajetórias de sucesso das pessoas que você realmente admira, pessoas que de fato começaram do começo. E talvez você esteja no começo, só que você hoje olha para ela no nível de sucesso que ela tem e você quer ser assim como ela é hoje, sem pensar que ela já foi, talvez como você é hoje. Só que ela só chegou onde chegou porque ela se acolheu, ela se aceitou, ela realmente se abraçou. Então, não compare o sucesso final dos outros. Todos têm dificuldades, você tem. Todos cometem erros, você comete. Você é simplesmente normal. Você só precisa de um grande aliado para que você supere tudo isso. E não é fora de você. Não é um amigo, não é ninguém além de você mesmo. Você precisa de você. E para que isso aconteça, você precisa superar estes padrões cerebrais que te fazem simplesmente não ter você perto de você. Você se tornando seu maior inimigo ao invés do seu maior aliado. Reconhecer como seu cérebro está programado e o efeito que ele está causando em você é simplesmente essencial. Esse entendimento de como funcionam os padrões cerebrais é simplesmente a base do processo chamado vida. Porque se você não se entende, você de fato se perde em você mesmo. E o mundo já é complexo demais. Se a gente não se entende, fica muito difícil. Eu vou trazer numa aula chamada Controle Seu Cérebro métodos específicos, não só para você mudar os seus padrões, mas em primeiro lugar, entender. Então, por isso eu vou te trazer um diagnóstico dos seus padrões cerebrais para que você possa avaliar, ter clareza de o que há por trás do seu comportamento, o que há por trás daquilo que você é hoje. E aí sim, uma vez que você tem essa clareza, nós vamos para as aulas para que de fato você aprenda a reprogramar esses padrões. Então, se você quer de fato participar dessa aula, é só clicar aqui embaixo, tem um link que vai te levar para uma página que é controleseucerebro.com.br. É um evento que eu vou te mostrar exatamente todos esses materiais para que você possa simplesmente colocar em prática na sua vida, na sua rotina e efetivamente ter um cérebro que trabalhe a seu favor e não mais contra você. Se você gostou desse episódio, teve reflexões que foram importantes para você, queria muito ouvir aqui a sua palavra, queria muito ver um comentário seu dizendo exatamente aquilo que te fez pensar, qual foi o ponto mais importante desse episódio para você e deixe também aqui a sua curtida, se inscreva aqui no canal se você quer mais conteúdo sobre como o seu cérebro funciona e se você quiser um episódio sobre o medo de ser julgado pelos outros e obviamente quais são os impactos, quais são as consequências, quais são as causas disso, então escreva aqui embaixo medo. Se a gente tiver mais de 100 comentários nesta semana, eu faço um episódio sobre isso. Deixa aqui embaixo então essa palavra e a gente se encontra no nosso próximo episódio. E para que de fato você já dê sequência agora, clica aqui nesse vídeo sobre isolamento social e entenda os efeitos que nós estamos começando a vivenciar a cada vez com mais intensidade e que só vão piorar. Entenda para se preparar e para evitar que eles aconteçam com você. Clica aqui nesse vídeo e a gente continua de lá.